Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. De volta com a lição bíblica da CPAD, a revista Lições Bíblicas da CPAD. Essa foi a lição de número 4, que foi ministrada em todas as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, de todo o Brasil, agora no dia 28 de abril, domingo passado, que teve como título Como se conduzir na caminhada. Amém? Lição de número 4, 28 de abril de 2024. Título da lição, Como se conduzir na caminhada. Lembrando que eu estou atrasado em uma lição, mas vou colocar em dias ainda essa semana a lição de número 5, que vai ser ministrada no próximo domingo. Texto áureo se encontra em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 5, que diz assim: Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Amém? A primeira coisa que nós precisamos saber é que o crente enfrenta todo tipo de dificuldades por conta da perseguição que é impetrada contra ele, contra a sua fé, contra aquilo que ele professa de maior significado em sua vida, que é Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Palavra, a própria igreja, hoje a família e tudo mais que tem sido objeto de escárnio para muitos. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécios é sinônimo de loucos. A loucura de Deus, no caso aqui, que Deus chama ou tem essas pessoas como loucas, são aquelas que não querem aprender de Deus, que não querem servi-lo, ou seja, estão praticando uma loucura que é ir contra a palavra de Deus. Versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E o versículo 17, pelo que não sejais insensatos ou loucos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Insensatos ou nécios, é a mesma coisa. A introdução diz assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como nós devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que leva ao céu. O padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai. Você vai ver que isso não é nada fácil nesta caminhada cristã. Um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículos 15. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta. Eis aqui como nós devemos nos portar. O modelo de conduta para a nossa vida, ou padrão de vida, é o próprio Cristo, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2. Eis porque quantos ou tantos estão fora da presença de Deus, porque não olharam para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Fazendo a vontade de Deus, como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. É isso porque nós temos que realizar
a vontade de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, em João capítulo 1, versículo 12, de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos. O Pai Nosso. Aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando nós buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada pelo nosso Senhor, que é o seguinte: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós. Amém? Fazei-lhe também vós, ou fazei primeiro a eles o que querem que eles vos façam. Uma vida cristã bem-sucedida é o terceiro ponto. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que nós estamos numa competição espiritual e por isso nós devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus, nós temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo ponto, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Segundo, uma caminhada sábia. Terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Assim nos deteremos na segunda parte. Aqui nos deteremos na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 5 e 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então nós podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Segundo ponto, não andeis como nécios, como loucos. Apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos andar como nécios, cujo adjetivo ósopos, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo, para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina, significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Terceiro ponto vai falar sobre andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sophos, uma pessoa hábil ou perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade, têm sabedoria, por meio da luz divina que habita o crente. Seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. É um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria ela não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual.
vem de cima. Por meio dessa sabedoria nós andamos em santidade e nós nos tornamos semelhantes a Jesus. E o terceiro e último ponto falou sobre o vencendo os dias maus, remindo o tempo, é o primeiro subponto. Versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir, como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos: redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, comprar, segundo ponto, para uso próprio. Então nós podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. O segundo subponto vai falar sobre remindo o tempo e a volta de Jesus. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso os cristãos eles eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do Senhor Jesus faz com que não percamos tempo em coisas banais. Antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e também congregar. Conclusão: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas em Sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não nos deixar dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Amém? Glória a Jesus. Essa foi a lição de número 4. Vamos novamente para mais lições a partir dessa que será ministrada no próximo domingo. É a próxima aula de lições bíblicas da CPAD. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.